Vou conversar agora com o Jorge Boeira, que é analista, especialista em transição energética e em petróleo e gás. Da ABDI. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O seminário que hoje é realizado aqui no Amapá fala da exploração da margem equatorial. Um tema bastante importante e que tem tudo a ver com desenvolvimento industrial. Qual o impacto que um trabalho como esse vai exercer sobre o desenvolvimento industrial no país? Olha, a indústria de petróleo ela tem a característica no Brasil, também no mundo, né? A cada novo campo de exploração que é descoberto e onde se começam as atividades exploratórias inicialmente, que levam em torno de 5 a 10 anos e até o início da produção de petróleo, ela gera um efeito principalmente no ponto de vista da logística, inicialmente, e depois também a criação de empregos, não só aqui nos serviços especializados próximos das áreas de produção, mas também no Brasil todo, que vai movimentar uma demanda por bens e serviços industriais, que são o setor econômico que a gente chama de setor diretamente afetado pela atividade petroleira, né? Então você vai ter que ter áreas de operações portuárias e de serviços para os campos exploratórios e de produção, mas ao mesmo tempo você movimenta uma extensa cadeia de estaleiros, equipamentos, não só aqui, mas no Brasil todo e até mesmo no mundo, né? Então, assim, e do ponto de vista do efeito indireto que vai ter aqui para o Estado, você tem o que chama de efeito renda, um espraiamento, necessidade de mais atividades de transporte especializado, de hotéis, de alimentação, de serviços diversos, né? Investimentos imobiliários, então necessidade de investimentos em infraestrutura, a necessidade de formação de mão de obra qualificada, a necessidade que o Estado, que os municípios, o governo estadual e federal estabeleçam um planejamento do território de forma integrada, especialmente na infraestrutura para escoar as pessoas, a produção. Então, como eu lhe disse, a formação de mão de obra, desenvolvimento econômico, produtivo, né? Então você tem um efeito, a necessidade de você entender, minimizar o impacto que eventualmente essa atividade venha a ter na região. Você vai precisar de muita gente, você vai ter muita migração para esse campo, para esse local, e aí você vai ter que, mas os problemas que já existem aqui na região, eles vão pelo menos agora, o investimento que vai ser feito na área de petróleo, a possibilidade de gestão pública dos governadores, do setor público, com os recursos fiscais que vão advir dessa atividade, você ter a oportunidade de endereçar bem esses recursos para melhorar a vida do povo como um todo. Então, é uma grande oportunidade, é um grande desafio de planejamento, de uso de diversos instrumentos de planejamento, de formação de mão de obra, criação de emprego. O vice-governador agora mencionou no nosso painel, inclusive, que já existe um gap, né, na oferta de pessoas, de trabalhadores, de mecânicos, de eletricistas. Então, isso tende a ficar ainda maior quando as atividades começarem a vir de uma forma mais estrutural. Mas esse processo não é um processo rápido, né? Então, a gente tem que estar preparando, assim, em médio e longo prazo, 5 a 10 anos, mas os efeitos da ação que a sociedade amapaense precisa ter para se preparar, elas devem começar agora. Então, esse seminário da economia do mar, principalmente aí o setor de petróleo como principal âncora dessa economia, mas não somente isso, né, tem toda a parte de transporte marítimo, turismo, né, náutico e outras coisas que foram mencionadas. O petróleo, sim, vai ser uma grande âncora para o Estado, sim, nos próximos anos. E fico muito feliz de estar participando desse momento histórico aqui do Estado do Amapá, a primeira vez que eu venho, e fico muito feliz de estar participando aqui e contribuindo com vocês. Muito obrigado.